Esclarecimentos ao leitor. Essa é uma obra de ficção, sem compromissos com eventos que ocorram no mesmo tempo e espaço, mas foi escrita de forma a estimular o público infanto-juvenil a conhecer a pré-história e história de Niterói, dialogando com questões também importantes para a região atualmente e mostrar o processo investigativo da ciência. Mais algumas passagens do livro foram de fato baseadas em achados arqueológicos encontrados na região oceânica de Niterói, ou em outros sítios arqueológicos de pescadores-coletores. A palavra sambaqui é a junção dos termos tupi, tamba, entre parênteses conchas, e qui, entre parênteses amontoado, significando amontoado de conchas. Sambaqui é um tipo de sítio arqueológico formado principalmente por conchas de moluscos, ossos de gente e de animais, e também pode ser encontrado material lítico e, em alguns casos, até cerâmico. Todo esse material acumulado junto ao sedimento acabavam por formar elevações artificiais na paisagem, parecidas com montes e montanhas de tamanhos diversos, dependendo da região em que se encontram. O povo que construiu os sambaquis é chamado de, entre aspas, sambaquieiro, e mais recentemente, alguns especialistas têm usado a denominação, entre aspas, sambaquiano. Os sambaqueiros eram grupos de pescadores-coletores e algumas pesquisas recentes apontam que podiam até mesmo cultivar alguns itens alimentares. Ao estudar os sambaquis, podemos entender um pouco sobre os vestígios da vida cotidiana daqueles povos antigos e rituais funerários, pois para muitos arqueólogos era essa a função essencial dos sambaquis. Os sambaquis foram construídos em planícies e encostas, junto a locais com grandes corpos d'água como lagunas, baías, enseadas e manguezais, ou seja, tanto próximo da água, entre aspas, salgada, quanto de água, entre aspas, doce. No Brasil, existem diversos sambaquis, como por exemplo em Santa Catarina, que possui o maior número de sítios arqueológicos desse tipo. Como os sambaquis foram descobertos? Os arqueólogos são profissionais que estudam os vestígios materiais da presença humana através do registro arqueológico. Esse registro inclui os sítios, abre parênteses, como os sambaquis, fecha parênteses, artefatos, restos de alimentação, dentre outros. Com a arqueologia, podemos entender as mudanças, diferenças e similaridades entre diferentes populações humanas, e podemos comparar com as populações de hoje em dia. Também podemos reconstruir paleoambientes e modos de vida dessas populações pretéritas ou processos culturais de determinada sociedade ou grupo humano que não se faz mais presente em um determinado espaço. Aqui no Brasil, temos diversos tipos de sítios arqueológicos, com registro de populações pretéritas com diferentes datações, incluindo os sítios arqueológicos de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Na região oceânica de Niterói havia pelo menos 7 sítios arqueológicos, entre eles o Sambaqui de Cambuinhas, o sítio Duna Pequena e o sítio Duna Grande, restando apenas o último graças à Lei Federal número 3.924 de 61, que visa a proteção de monumentos arqueológicos e pré-históricos. O Sambaqui de Cambuinhas foi descoberto em 1978, durante a escavação do sítio da Duna Pequena, e em 1979 foi feito um salvamento arqueológico, cuja parte de seu acervo se encontra no Museu de Arqueologia de Itaipu, entre parênteses, MAI. Dentre os vestígios ósseos humanos que foram datados do Sambaqui Cambuinhas, existem aqueles com as datações mais antigas para o estado do Rio de Janeiro, com cerca de 7.000 anos. O sítio Duna Grande, situado sobre uma duna eólica, abre parênteses, formada pela ação dos ventos, fecha parênteses, descoberta em 1962 pela equipe do Instituto de Arqueologia Brasileira, entre parênteses, IAB, é identificado até o momento como, abre aspas, acampamento sobre duna, fecha aspas, com uma ocupação esporádica e temporária, onde a população ocupava o local à medida que a areia ia se acumulando e ganhando altura. Abre parênteses, a duna eólica tem 20 metros de altura e 100 metros de extensão, porém o sítio arqueológico ocupa apenas uma parcela dela. Fecha parênteses. Alguns dos achados recuperados por moradores da região estão em exposição no MAI, outros guardados nessa mesma instituição e outros ainda no IAB. Embora separados no tempo,
Esses povos tinham sua cultura baseada na coleta e na pesca, e assim são considerados pela pesquisa os primeiros habitantes de Niterói. Esse livro não se restringe a uma cultura específica, ele é uma homenagem à pré-história de Niterói, portanto usando elementos do sítio Duna Grande quanto do Sambaqui de Cambuinhas ou de outros sambaquis do Brasil. Nele utilizamos vários elementos de ficção, como por exemplo os instrumentos musicais, os jogos, as brincadeiras. Contudo, em alguns casos é possível que isso pudesse acontecer ou existisse nesse passado, mas não ficaram no registro arqueológico. Lembrando que a ausência dos vestígios arqueológicos não significa que algo não tenha ocorrido, bem como as pesquisas arqueológicas no sítio Duna Grande ainda são incipientes, tendo sido retomadas recentemente. Mas ressaltamos que utilizamos no livro referências sobre vários achados arqueológicos reais e pesquisas científicas feitas com o material hoje depositado no MAI. Como exemplo, o material lítico, polido e lascado. Abre parênteses, as pedras polidas e lascadas. Fecha parênteses. Como os polidores, machadinhas elásticas, além de vestígios faunísticos, como algumas das vértebras de peixes. Abre parênteses, o pingente do colar, fecha parênteses. Até mesmo o primeiro encontro de Ana Lu com o adulto e as crianças foi baseado em uma das descobertas do sítio Duna Grande, onde foi encontrado um esqueleto adulto associado aos esqueletos de crianças, e ainda daquela realizada no Sambaqui Cambuinhas, onde se identificou ossos de golfinho. Também usamos espécies animais, aves, mamíferos, crustáceos e de plantas que hoje ocorrem na região e que provavelmente ocorriam no passado. Os nomes dos personagens e de alguns animais do passado são uma homenagem à linguagem de comunidades indígenas brasileiras como representantes da atualidade e que possivelmente ocuparam a região posteriormente. Também utilizamos alguns elementos dessas comunidades para ilustrar brincadeiras e jogos. Quanto aos cenários do livro, todos de fato existem e são pontos que podem ser visitados na região, como o MAI, a Biblioteca do Engenho do Mato, entre parênteses bem, e o próprio sítio Duna Grande, além do núcleo náutico do Parque Estadual da Serra do Tiririca, onde, através da Associação de Windsurf de Niterói, é possível praticar esportes náuticos enquanto se aprecia a paisagem do canal do Camboatá, por exemplo. Próximo dali, existem as rotas dos caminhos de Darwin, que de fato foram locais pelos quais esse naturalista esteve, quando da sua vinda ao Brasil, mas isso é outra história. Venha conhecer a região oceânica de Niterói, um local que vai muito além de suas riquezas naturais. Fim dos esclarecimentos.